dentista! Nesse vídeo eu vou te mostrar como captar pacientes pelo Instagram. Até porque seria muito mais interessante se você usasse essa ferramenta para trazer pacientes para o seu consultório e faturar mais do que usar essa ferramenta apenas para comprar dos patrocinados que aparecem na sua timeline, não é mesmo? Eu costumo dizer que sempre tem alguém pronto para comprar, mas nem sempre tem alguém pronto para vender. E aí, de que lado você quer estar? O lado que usa o Instagram para comprar ou o lado que usa o Instagram para vender? Eu, particularmente, prefiro a segunda opção. E por falar em deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Flávia Nantes, cirurgiã dentista, expert em gestão odontológica, e eu ensino dentistas a triplicarem o faturamento dos seus consultórios odontológicos, atendendo 2 horas a menos por dia. E aqui nesse vídeo você vai aprender como usar o seu Instagram para captar mais pacientes para o seu consultório e ter uma agenda mais cheia. Uma agenda cheia de pacientes particulares que valorizam o seu trabalho, que pagam bem pelo seu serviço, sem ficar choramingando desconto ou pulando de consultório em consultório atrás de quem faz mais barato. Deixa para o seu concorrente esse tipo de paciente. Você vai aprender também a como captar pacientes que buscam você pelo ótimo resultado que você entrega e também pela transformação que você gera. E captar mais pacientes pode ser sinônimo de livramento para alguns dentistas. Livramento? Sim, livramento de convênios, que inclusive paga muito mal. Falando em convênios, você sabe por que os convênios são ricos e os dentistas que atendem para esses convênios não são? Porque eles fazem exatamente o que a maioria dos dentistas não fazem: gestão e marketing. Eles sabem atrair as pessoas e vender para elas. Mas agora, depois desse conteúdo do vídeo, eu acho que muito convênio vai perder seus dentistas conveniados, viu? Porque eu vou revelar exatamente isso, como atrair pacientes para depois vender para eles. Se você gosta desse tipo de assunto, deixa eu saber. Então faz o seguinte, como que eu fico sabendo se você gosta ou não? Curte esse vídeo, porque assim eu entendo que os vídeos mais curtidos são assuntos que eu preciso trazer mais aqui para o canal, combinado? E se você ainda não se inscreveu, clica aí, já se inscreve também no meu canal, hein? Como começar então, Flávia, a captação de paciente? Primeira coisa, você precisa arrumar a bio do seu Instagram, pois ela é como se fosse o seu cartão de visitas. Lembra daqueles cartãozinhos que antes a gente pedia lá na gráfica e depois a gente saía distribuindo na cidade, dava para os nossos parentes para eles fazerem os mesmos? Pois bem, a biografia lá do Instagram, ela tem esse papel: fazer com que as pessoas que te visitam entendam quem você é, o que você faz, o que você já fez, e além disso é também uma ótima oportunidade de convidar as pessoas para ir para um link, ou seja, marcar uma consulta com você, às vezes até mesmo para te mandar um direct. Então, por isso, é de extrema importância que o seu perfil esteja preparado e muito bem estruturado para receber essas novas pessoas. A bio, ela também te ajuda a construir a sua autoridade. Então, primeira coisa que vamos olhar é o quê? É para a foto. A foto é muito importante. Ela precisa trazer o quê? A sua personalidade. Ela precisa trazer o seu posicionamento, o posicionamento que você deseja. Se você quer mostrar essa autoridade sendo dentista, que seja uma foto às vezes com um jaleco, né? Uma foto bonita, de boa qualidade. Às vezes vale investir numa foto profissional, apesar que hoje também tem algumas inteligências artificiais que estão ficando bem próximas, né? Que às vezes não precisa de tanto dinheiro assim de investimento. Então veja se a foto está com uma boa qualidade e realmente imprimindo aquilo que você quer passar. Nada daquelas fotos com a família, sabe? Isso daí pode ficar lá no feed, postando em alguns momentos, mas na foto do perfil não. E importante também, gente, o perfil estar desbloqueado, sabe? Tipo, aquele perfil que eu não tenho que ficar pedindo para seguir, um perfil aberto. Depois das fotos, a gente falou das fotos, vamos para também o seu nome.
Isso daqui muitos erram, hein? E tem um grande macete. Você vai usar o espaço para, além de colocar o seu nome, colocar também a cidade onde você atua. Então, sabe, embaixo da foto, uma linha, eu vou pedir para colocar uma foto aqui, ó, uma linha em negrito, que vai estar lá, Flávia, vai estar, enfim, coloca o doutora, tá? Doutora Flávia Nantes, porque isso imprime ainda mais autoridade. Você pode colocar uma barra e colocar dentista tal cidade, porque assim ajuda o Instagram a te levar para mais pessoas através da lupinha, da busca. Então, se alguém digitar dentista tal cidade, ele pode te encontrar, mesmo não sabendo o seu nome, mesmo não lembrando do seu arroba, tá certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo para que fique mais visível aí para você. Agora, se você estiver numa cidade grande, você pode colocar, às vezes, a região ou algo também que identifique a busca das pessoas, tá? E quanto ao arroba, gente, ele precisa ser fácil. Ele precisa ter muito entendimento. Tem algumas pessoas que emendam nome, sobrenome e põem o número no meio, que é difícil da gente lembrar. Então, importante, se você não conseguir ter um arroba aí, né, porque, enfim, o arroba que eu gosto ou que eu queria não é mais disponível, colocar um ponto, colocar um underline, para conseguir com que a pessoa bata o olho e fale, eu consegui ler, tá bom? Pelo menos digitar uma parte aí desse nome para conseguir te encontrar. Então, preste atenção nisso. Agora, o primeiro passo para você construir uma bio aí bem estruturada, né, depois de a gente olhar para a foto, olhar para o seu nome ali, é você falar naquelas linhas abaixo do seu nome quem é você, contar um pouquinho do que você faz logo ali na primeira linha, tá? Então, na primeira, você vai falar quem é você e o que você faz. Você pode colocar cirurgião dentista ou então especialista em tal coisa. E na segunda linha, você já vai usar elementos que te dão autoridade, tá? Flávia, mas eu ainda não tenho autoridade, sou recém-formado, tá tudo bem, então você não usa essa linha. Mas quem já é uma autoridade, ou então títulos de especialistas, por exemplo, título de mestrado, de doutorado, isso imprime autoridade. Flávia, não tenho especialidade, não tenho mestrado, mas eu sou dentista há 10 anos. Poxa, isso é uma autoridade. Então você pode colocar dentista há 10 anos, certo? Ou então, atendi mais de tantos pacientes, atendi mais de 1000 pacientes, mais de 500 pacientes. Isso vai trazendo cada vez mais autoridade, beleza? Então, você usa uma linha daquelas que tem ali dentro da bio para imprimir a sua autoridade. E como eu falei, se você não tem essa autoridade ainda construída, tá tudo bem, só não usar essa linha, beleza? Na terceira linha, eu vou usar para chamar para ação. O que é isso? Nada mais é do que a conclusão bem clara, bem objetiva de onde a pessoa deve ir. Então você vai colocar ali o seu link do WhatsApp, talvez o link do seu site, para onde você quer que as pessoas vão a partir dali, né? Então elas entraram no seu perfil, gostaram do que viram, começaram a seguir, interagiram ali com alguns conteúdos e agora ela precisa marcar uma consulta. Poxa, ela vai ter que ir lá no seu direct, falar com você. Não, já deixa um link ali que vai direto para o seu consultório, direto para o WhatsApp da sua secretária. E aí nessa terceira linha você escreve assim, ó, para agendamento de consulta, clique aqui. E põe às vezes uma setinha, um dedinho assim apontando para baixo, porque aí o link vai ficar logo ali, tá bom? O link tem um lugar específico lá dentro da estrutura do perfil para você deixar ele. Então, deixa o link e na terceira linha a indicação do que é aquele link. Porque se você só coloca o link e não coloca que aquilo é para agendar, as pessoas não vão adivinhar. Então, elas não vão clicar também. Tem que ser bem intuitivo, tá bom? Então, não é só colocar o link, você precisa dar a direção. Então, mais uma vez, escreva ali, para agendamentos, clique aqui, beleza? Então, é assim que a gente monta a ordem da nossa bio. Primeiro a pessoa te entende, depois ela te vê como autoridade, para depois comprar de você. E galera, pelo amor de santo Deus, se você deseja captar pacientes pelas redes sociais, destrave esse perfil. Nada de perfil fechado, já falei isso aqui, onde as pessoas têm que ficar mandando solicitação para te seguir, onde todo o conteúdo é bloqueado, não faz o menor sentido. Flávia, mas eu tenho medo de me expor, eu não quero me expor. Vamos lá, você sabe qual que é o seu limite, o que é aceitável para você e o que não é. Você que vai escolher o que vai ser postado.
Então, que fique claro, para conectar com as pessoas, é preciso mostrar um pouquinho mais de você, mas você sabe qual que é o seu limite, tá bom? As pessoas, elas querem saber quem é esse doutor por trás do jaleco, do que ele gosta de fazer nos finais de semana, como que é o dia a dia dele, se ele é casado, quem é o esposo. Eles têm essa certa curiosidade. E tá tudo bem de você mostrar sem ter que expor, sem ter que falar mais. Tem tantos detalhes, né? Você não precisa contar. Então você pode colocar ali, né, quantos filhos tem, quem são, se você se sentir à vontade, tá? O fato é que quanto mais conectado a pessoa do outro lado está, mais fácil ela vai comprar de você. E se esse é o seu objetivo, no caso vender para ela, sinto muito em te dizer, você vai precisar abrir mão aí do seu orgulho e mostrar mais um pouquinho e falar mais sobre você, tá bom? Gente, é importante entrar nesse assunto, porque tem muitos que o limite é tão alto, mas tão alto que às vezes até cabe um bom senso, tá? Então tem as pessoas, né, do extremo e do outro. Então eu particularmente não acho legal ficar colocando foto de biquíni no feed, a menos que você esteja com mais pessoas, enfim, com a sua família, uma foto decente, tá? Mas nada dessas fotos provocantes, sensuais. Por quê? Porque isso não vai te ajudar a criar aquela autoridade, a ser vista como uma dentista referência, como não que não seja, tá? Não, longe disso. Corpo não diz nada, mas infelizmente as pessoas julgam. E se você quer usar essa ferramenta para captar pacientes, para ser vista como uma dentista respeitada, infelizmente, né, é isso que a gente tem para hoje. Não poste essa foto com biquíni. Se você quer postar, eu quero postar, cria lá um close friends, onde você seleciona alguns amigos, você bota lá nos stories, ou então cria um outro perfil para você postar as coisas que você quer. Mas esse perfil pessoal, ele precisa imprimir a sua identidade, o seu dia a dia, um pouquinho de quem é você, mas também com uma certa cautela, tá bom? Eu digo isso, gente, porque eu vejo muitas fotos que a pessoa posta para se exibir mesmo, sabe? E eu digo mais, isso não vai atrair paciente, vai atrair pessoas interessadas em se relacionar com ela. Então, ponto. Primeiro ponto é saber exatamente qual que é o seu objetivo com a plataforma, beleza? Se o objetivo é captar paciente, eu vou postar as coisas que vão me ajudar a captar paciente. Segundo ponto importante aqui da bio, tá? A gente precisa olhar para os destaques. Quais são os destaques aí importantes para você conseguir vender? Quem sou eu? Depoimentos de paciente, o que você vende, você pode colocar uma bio lá só com os serviços que você atende aí no consultório, os tratamentos que você faz, tá? Então, tendo uma bio bem estruturada é o início para você começar a construir um forte posicionamento no Instagram e começar a captar mais pacientes. Mas isso, infelizmente, não é o bastante. Não é. Por quê? Ai, quem dera, né? Se eu construísse uma bio aqui bem estruturada, isso é sinal de captar paciente. Não. Isso é apenas um pré-requisito, uma facilidade para o paciente chegar até você. O que é preciso além disso, Flávia? É preciso você ter uma boa linha editorial, ou seja, uma boa linha de conteúdos para ser entregue para sua audiência. E esses conteúdos, eles têm como objetivo elevar o nível de consciência das pessoas que estão ali com você ou que estarão, certo? O que é nível de consciência? Vamos lá. Há 5 níveis de consciência, que são inconsciente, consciente do problema, consciente da solução, consciente do seu produto, né? No caso, você é dentista, e o totalmente consciente, tá bom? Então, esses são esses 5. O inconsciente, vamos lá para o primeiro, nós vamos explicar todos. O inconsciente, o público não sabe nem que tem um problema, muito menos que existe uma solução. Nessa etapa, você precisa mostrar para o seu potencial paciente aí que ele tem um problema. Então imagine uma pessoa que está com dor de cabeça porque ela tem bruxismo, mas ela não sabe que ela tem bruxismo. E aí, o que aconteceria se você rodasse um anúncio para essa pessoa falando de placa biorrelaxante? Nada. Esse potencial cliente nem sabe que o problema que ele está é relacionado a isso. Agora imagina você rodar um anúncio com uma chamada assim, ó. Sabia que a sua dor de cabeça pode ser por causa do bruxismo? Ali ele provavelmente vai prestar atenção
no que você tem para falar. Por quê? Porque ele só tem a dor de cabeça. Ele não sabe que a dor vem por conta do bruxismo. Então não adianta você ficar falando bruxismo, 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 porque ele ainda é inconsciente. Ele não tem consciência do problema dele, certo? Esse é o primeiro nível, é o nível inconsciente. Talvez seja por isso que você já esteja aí pensando, ai, Flávia, agora eu entendi por que os meus conteúdos eles flopam, né? Eles não dão muito bom. Talvez você está falando com um nível de pessoas achando que todo mundo tem essa consciência, que é o último nível, o quinto nível, quando na verdade às vezes está lá no primeiro. E aí é por isso que você é ignorado muitas vezes, tá bom? O segundo nível é o nível de... ele tem consciência do problema. Opa, então ele já não é mais o inconsciente que eu falei, ele tem consciência do problema. Esse cliente, ele sabe que ele tem um problema, mas ele não faz ideia de que existe uma solução. Então ele tem muitas perguntas ali na cabeça dele. É muito provável que ele comece uma pesquisa de como resolver o problema. Lá pelo Google, pelo YouTube, tá? Mas não significa que não pode também procurar nas redes sociais. Então ele sabe que ele tem um problema, dor de cabeça, e que isso é um problema, mas ele não sabe ainda qual que é a solução e ele começa a fazer essa pesquisa, tá? Então ele já tem um grau acima de consciência. Então crie conteúdos que façam as duas coisas. Uma, identifique os problemas deles, eles querem saber mais sobre o problema. Se o seu conteúdo não fizer eles concordarem com aquilo, eles simplesmente vão fechar e vão procurar outro dentista. Então tem que fazer sentido. E o segundo, comece a dar respostas para o problema. Ou seja, não é a hora de você querer falar aí dos seus serviços, dos seus tratamentos, mas em vez disso, escreva respostas úteis que abordem as perguntas iniciais que estão ali na cabeça dele, tá bom? Então, às vezes respondendo uma caixinha de pergunta, respondendo alguma pergunta, alguma dúvida que tem muito aí no seu consultório. Então, tá vendo que não é hora ainda de falar de tratamento? Ainda não é hora. Ele tem consciência do problema, mas ele não tem consciência da solução. Mas se o seu conteúdo nessa etapa for valioso para o seu potencial cliente aí, eles vão ficar bem felizes em aprender mais com você. Eles vão começar a consumir mais o seu conteúdo. Nessa fase, é importante você coletar as dúvidas que eles mais têm e usar isso para conteúdo, tá? Então, viu que o paciente tem alguma dúvida? Colete isso. A terceira camada aí de nível é o consciente da solução. Então, nesse momento, o seu possível paciente aí, agora ele sabe que ele tem um problema e que o problema dele tem solução. Mas será a melhor solução para ele? Qual que é essa? Ele ainda não sabe. Então ele sabe que tem um problema, ele sabe que tem uma solução, mas ele não sabe que você é a solução para os problemas dele. Tá vendo como muda? Ele pode não estar pronto para agendar uma consulta com você ou para te chamar ali no direct, mas ele tá quase chegando lá. Sabe aquela brincadeira do morno, frio? Ele já tá morno. Então, nessa etapa, é o momento que você começa a provar para ele que os seus tratamentos vão resolver o problema dele. É o momento ideal de você produzir conteúdo, contando história de alguns pacientes que tinham o mesmo problema que ele, como você resolveu. Agora é o momento de postar antes e depois, mostrando como que é realizado determinado tratamento, quais etapas que compõem, porque agora ele já está mais curioso. Ele já entende que existe um problema, que existe uma solução e ele está em busca de entender mais sobre isso. Tá? Então esse nível é o nível onde eu vou postar esse tipo de conteúdo. E tem agora, né, o consciente do produto. Agora é hora de mostrar para o seu potencial cliente que o seu serviço é disparado a melhor solução para ele, porque ele já tem consciência para isso. Então nessa etapa, faça seus tratamentos ou seus atendimentos brilhar quando se trata de concorrência. Nesse ponto, você está apresentando o seu diferencial e dando motivos para aquela pessoa escolher o seu consultório em primeiro lugar. Então, você tem que caprichar nesses conteúdos aí. Faz conteúdo de depoimento de paciente, histórias que quebram as objeções dos pacientes, por exemplo, medo de dentista, será que é caro, eu não tenho tempo, porque essa pessoa ela já entendeu várias coisas, mas ela ainda tem algumas dúvidas. Então agora eu tenho que mostrar que eu sou muito melhor que meus concorrentes todos, então eu vou mostrar a experiência que eu gero, eu vou contar histórias, eu vou deixar os meus pacientes falarem por mim, eu vou fazer comparações e análises de tratamentos que vão de encontro com o que é aquilo que você defende, por exemplo,
exemplo, o sorriso do fulano de tal, né? Será que é melhor resina ou será que é melhor porcelana? Será que é melhor Invisalign ou será melhor o aparelho convencional? Claro que você vai puxar a sardinha pro lado que você acredita, né? Do seu nicho. Mas aqui eu preciso trazer cada vez mais autoridade, porque o paciente está um passo de me escolher, certo? Então você pode pegar, por exemplo, os famosos, né? Eles adoram essas análises e faz assim comentários. Olha o sorriso do fulano de tal, o que eu faria, o que eu não faria, porque isso vai trazer mais autoridade, essas análises que você faz, certo? Então essa etapa é uma etapa propícia para esse tipo de conteúdo. E por fim, o totalmente consciente, que é o 5º nível de consciência. E esse paciente já sabe que ele tinha um problema a ponto de se tornar seu paciente. Então é o momento em que ele já sabe quem é você, ele já conhece o seu serviço, ele sabe que é perfeito para ele e agora ele só precisa, sabe do quê? De um empurrãozinho para ele ir lá, clicar no link da sua bio e agendar com você. Ele só precisa do empurrão, ele já está convencido. E aí nesse ponto, você não precisa mais ficar produzindo aquele tanto de conteúdo mais para ele. Você só precisa do quê? De um motivo, de um incentivo para eles clicarem e agendarem. Então, quais seriam os objetivos? Às vezes aqueles Botox Day, Implant Day, sabe os dias específicos? Então, às vezes esse é o empurrãozinho que ele precisa. Mas agora você pode estar pensando, Flávia, meu Deus, clareou tudo aqui. Então quer dizer que quando eu fazia lá esses Botox Day e eu não tinha resultado, é porque eu estava tratando todo mundo como se tivesse totalmente consciente? Sim. E a verdade é que no meio dessa galera toda que você estava imprimindo aí essa notícia do Botox Day, tinha inconsciente do problema, tinha inconsciente do produto, tinha inconsciente da solução, tinha todo mundo misturado. Então é importante eu entender e nivelar essas pessoas, certo? Um outro exemplo de conteúdo para quem está nesse último nível, que só precisa do empurrãozinho, são campanhas especiais dentro do seu consultório. Inclusive, gente, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como criar a sua primeira campanha interna no consultório e triplicar o seu faturamento. Eu vou pedir para depois deixar esse vídeo aí para você, principalmente na recomendação, na descrição desse vídeo depois, tá bom? Bom, agora que você já aprendeu o caminho para captar pacientes pelo Instagram, eu quero ver você começando a produzir os seus conteúdos para cada nível de consciência e deixando a sua bio bem estruturada para receber os futuros pacientes que estão precisando de você e do seu serviço. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, aproveita para ativar o sininho, porque cada vídeo novo que sair aqui, você será o primeiro a ser avisado.